Como é que funcionam os robôs da direita? Vamos falar agora sobre o funcionamento desses robôs. A gente sabe que a extrema-direita, a bolsonarista, eles usam robôs nas redes sociais, principalmente Twitter, Facebook e no WhatsApp. Então vamos falar aqui sobre como funcionam esses robôs. Para começar, vamos falar sobre os robôs de Twitter e Facebook, porque eles são diferentes dos robôs de WhatsApp. Os robôs de Twitter e Facebook, eles usam uma coisa chamada API. Tiago, o que é API? API é um código aberto que a rede social passa para que programadores possam criar programas. Por exemplo, quando você tem um joguinho do Facebook e nesse joguinho ele quer enviar mensagem para os seus amigos para convidar os seus amigos para jogar também o joguinho, aí você ganha pontos no joguinho. Todo mundo que joga algum jogo já deve ter visto isso no celular. Tá, ele usa essa API, que é um código aberto que o Facebook dá, e ele pode publicar coisas em seu nome, enviar mensagens em seu nome e fazer coisas no nome da conta que estiver conectada nessa API. No Twitter é a mesma coisa. Há uma API e pode ser usada para diversas coisas. Porém, eles usam isso para criar robôs. O que é o robô? O robô é um software que ele vai ficar fazendo coisas automatizadas. Por exemplo, toda vez que o Bolsonaro publicar alguma coisa, o robô vai lá e compartilha aquilo. O robô vai lá e curte aquilo. O robô vai lá e faz um comentário pré-determinado. Veja bem, o comentário pode ser pré-determinado. O programador pode escrever 200 comentários e o robô sorteia um desses 200 e joga ali o comentário. Por quê? Porque se eles têm muitos robôs, imagina 1000 robôs, não pode ter 1000 pessoas soltando o mesmo comentário. Então eles escrevem vários comentários e esses robôs vão sorteando e jogando aleatoriamente. Eles podem colocar também um timer. O que é um timer, Thiago? Timer é daqui 2 minutos depois que o Bolsonaro publicar, o robô vai curtir e vai fazer esse comentário. Por quê? Porque aí não fazem todos os robôs ao mesmo tempo, instantaneamente, porque a rede social ia perceber que são robôs. Aí eles colocam um timer, entre 1 e 10 minutos depois que o Bolsonaro publicar, os robôs vão comentar, os robôs vão curtir, os robôs vão compartilhar. Assim funcionam os robôs de Twitter e de Facebook. Isso é um código aberto que o Twitter e o Facebook fornecem e eles usam isso para os fins de robô, que é para alavancar o alcance do Bolsonaro, porque a rede social funciona assim. Quando você, não só do Bolsonaro, de vários políticos da extrema-direita, vários, tem vários estudos mostrando que eles usam robôs. Acontece assim na rede social, quando você publica alguma coisa, se ninguém curte, ninguém comenta e ninguém compartilha, ou seja, a rede social, muitas pessoas veem e ninguém interage com aquilo, a rede social fala: esse post está ruim, eu não vou mais mostrar para mais ninguém, tchau. E vai mostrando para menos e menos gente, seus seguidores não veem os seus posts. Quem tem muito seguidor no Twitter, no Facebook, no Instagram, às vezes deve saber: caramba, eu tenho muito seguidor, mas eu não tenho like. Por quê? Se as primeiras pessoas que vêm não curtem, ou não comentam, não compartilham, as outras não vão ver, não vão nem chegar a ver. Isso também acontece com muita gente. Às vezes você segue uma página no Facebook, você segue um perfil no Instagram e não aparece essas coisas dessa pessoa. Você vai rolando e fala: cadê? Não aparece. Por quê? Porque você não curtiu. Se você não curtir sempre, não vai aparecer para você, porque o Facebook entende que você não gosta daquilo tanto. Eles querem, o Twitter também, o Instagram, eles querem que você interaja, eles querem interações. E aí, o que acontece? Quando um político da extrema-direita publica alguma coisa e aí os robôs começam a curtir, a comentar, a retweetar ou compartilhar, a rede social, o algoritmo da rede social entende: caramba, tá bombando, vou mostrar para todo mundo. E começa a mostrar para mais e mais gente. É o que acontece, os seguidores deles, que são fanáticos, começam a fazer o quê? Também. Eles curtem, compartilham, comentam e aí começa a bombar e mostrar para todo mundo. Eu estava numa live na TV 247 faz 2, 3 dias e o Léo Atucci mostrou na tela dele um estudo com os 10 posts do Twitter que mais bombaram no dia. 9 eram da extrema-direita e 1 só da esquerda. Por quê? Porque eles usam, além deles usarem robôs, eles também têm uma narrativa, ou seja, eles usam o robô para aumentar esse alcance e também para disseminar a narrativa deles. Quando acontece alguma coisa, os robôs fazem comentários com a narrativa deles. Por exemplo, o Bolsonaro xingou a mídia. Eles falam: a mídia está realmente perseguindo o Bolsonaro. Aí vários robôs começam a comentar isso em vários posts de várias pessoas. E as pessoas começam a acreditar naquilo. Isso são robôs de Twitter, Facebook. Agora o robô de WhatsApp. O robô de WhatsApp é diferente. O robô de WhatsApp, ele precisa estar conectado num celular que tem Android. Por que Android?
porque no iOS, que é o do iPhone, além de ser muito mais caro ter vários celulares, vários iPhones, ele não se conecta bem com a API do WhatsApp. O Android se conecta bem. E aí o que faz o robô do WhatsApp? Ele envia disparos em massa. São os disparos, os robôs que o Bolsonaro usou para fazer disparos antes da eleição. Milhões e milhões e milhões de disparos. Custa, porque cada um desses robôs precisa de um chip de telefone, precisa de um número de telefone. E aí, quando eles enviam milhares e milhares e milhares de disparos, o WhatsApp vai banindo por atividade suspeita. E aí eles precisam de mais chips, mais robôs e custa. Por isso que custa muito caro. Dizem, quem diz não sou eu, a matéria da Folha disse que os disparos custavam 12 milhões por pacote. Então é muito caro. Hoje em dia, se a extrema-direita usa robôs, eu acredito que usa, no WhatsApp, eles não precisam mais fazer milhares de disparos. Por quê? Porque o Bolsonaro ele tem um grande grupo de comunicação, uma estratégia de comunicação, que ele criou mais de 10, 15 mil grupos, divididos por nicho, grupo de policial, grupo disso, grupo daquilo. É o que acontece. Não precisa mais o robô enviar milhões de disparos direto para as pessoas, para os números das pessoas. Os robôs só precisam enviar os disparos para os grupos. Então, em vez de você enviar 1 milhão de mensagens, agora são só 10, 15 mil. Se ele tiver 1000 robôs, cada robô precisa enviar 15 mensagens e já está em todos os grupos. E aí os robôs não são banidos. Vocês estão entendendo como o esquema da extrema-direita está avançando? Claro, quando chega na época da eleição, é muito, mas muito mais negócio para eles enviarem a mensagem direto para as pessoas e não para os grupos. Por isso, 2020, cuidado, porque a chance deles voltarem a usar robôs com WhatsApp, com fake news, com tudo, é muito, mas é muito grande. Em 2022, vários analistas dizem que vai ser a eleição das redes sociais e dos robôs. Por quê? Porque o robô faz o trabalho de 1000 pessoas em 1 segundo. O robô manda as mensagens, ele faz tudo. Tem uma pessoa controlando, que é quem programa, e o robô faz tudo. E não só um robô. Uma pessoa controla e pode controlar centenas de milhares de robôs. Então, eles disseminam a informação muito mais rápido. É como você tem uma guerra, você tem 1000 soldados de um lado, vamos supor, somos nós à esquerda, 1000 soldados de um lado, e do outro lado tem 10 tanques de guerra. Nós com pedras e paus, e do outro lado 10 tanques de guerra com muitas armas. A gente não tem chance nenhuma, porque esses 10 tanques de guerra matam 1000 pessoas. É isso que acontece, eles têm milhares de robôs. A Joyce Hasselman falou na CPI das fake news, eles usam robôs sim, tantos por cento dos seguidores do Bolsonaro são robôs. Eles inflam os números para parecer que são mais populares, eles usam robôs para curtir, compartilhar e para tudo mais. E eles ainda usam os robôs para espalhar a narrativa deles. Por exemplo, no WhatsApp, os robôs do WhatsApp que eu acabei de falar, Bolsonaro fala que está sendo perseguido pela mídia, de novo o mesmo exemplo. Os robôs começam a compartilhar os links disso nos grupos. E aí, em poucas horas, eles chegam a milhões e milhões de pessoas que estão nesses grupos do Bolsonaro de WhatsApp. E aí o que acontece? Essas pessoas vão acabar compartilhando, muitas delas, e isso chega. Eles conseguem furar a bolha. A esquerda sempre fala com a esquerda. E a direita fura a bolha da comunicação e chega no cidadão despolitizado, que é quem decide a eleição. Quem decide a eleição não sou eu e não é você. Porque se você está me assistindo, muito provavelmente você vai votar na esquerda. Seja no Lula, no Ciro, no Flávio Dino, no Boulos, você vai votar na esquerda. E no segundo turno você vai votar no candidato de esquerda. O bolsonarista, ele vai votar na direita. Mas quando ele fura a bolha e chega naquele cidadão que não entende de política, que não quer saber de política, aí ele consegue, pouco a pouco, durante os anos, ele vai decidindo o voto. O cidadão vai pendendo para o lado da direita, ele vai fomentando o antipetismo, o anti-esquerdismo, e vai fomentando uma simpatia pelos candidatos à direita e pelas ideias à direita. Veja bem, eles não precisam fomentar simpatia apenas pelo candidato. Por exemplo, goste do Bolsonaro. Apesar de que o Bolsonaro fez isso muito bem nos últimos anos, lembra daquilo? Mito, o Bolsonaro é um mito. Ele conseguiu. Mas ele também fomenta a simpatia pelas ideias dele. Bandido bom é bandido morto. Temos que ter armas para nos proteger. Temos que fazer isso, aquilo. Estado mínimo. Privatizar é bom. A reforma da Previdência é boa. Saiu uma pesquisa antes da reforma da Previdência de que 51% dos brasileiros era a favor. Então, 51%, mais da metade da população, ele conseguiu convencer eles a abdicarem das suas aposentadorias sem motivo algum para uma reforma que era desnecessária, que só deu lucro aos bancos. Ele conseguiu convencer. Agora imagina do que mais que ele não é capaz de convencer em época de eleição.
Se a esquerda não começar a se programar para 2020, veja bem, estamos em 2020, tem eleições municipais, a sua cidade, a minha cidade, a cidade de todo mundo, vai ser governada pela direita, pela extrema-direita, com vereadores de extrema-direita, porque esse tipo de campanha com robôs e com tudo mais, essa estratégia de comunicação, ela é muito eficiente também para eleger vereadores, deputados, para eleições de legislativo, que a esquerda geralmente não ganha. A esquerda ganha muito o executivo, que é prefeito, governador, presidente, ganhou 4 vezes para presidente, mas não conseguia eleger muitos deputados e muitos vereadores. Geralmente a esquerda governa sem maioria. Tem que fazer coalizões, alianças para garantir a governabilidade. A extrema-direita não, eles conseguem eleger muitos. O Bolsonaro saiu do nada e conseguiu eleger quase o mesmo número de deputados do PT. O PT, com 3 milhões de militantes, o Bolsonaro, com os robôs deles e com as redes sociais, elegeu um deputado a menos que o PT. Olha a força das redes sociais. Se a esquerda souber usar as redes sociais no mesmo nível da extrema-direita, já corta pela metade o alcance deles e já dobra o alcance da esquerda. Mas, se pegar o que eles fazem, a cartilha deles, e melhorar, aí a gente atropela a extrema-direita. A esquerda, além disso, tem militantes. A esquerda, além disso, tem a verdade. Eles têm que convencer a pessoa da mentira. E eles conseguem. A esquerda não consegue nem convencer da verdade. Com a verdade ao nosso lado é muito mais fácil. Eu estou aqui programando um exército de robôs para fazer frente à extrema-direita. Claro, no nosso canal aqui somos poucas pessoas, 150 mil pessoas, mas a gente não tem a verba que tem o Bolsonaro, o velho da van, que dizem, quem diz não sou eu, foi a matéria da Folha, que ele ajudou a financiar os robôs do WhatsApp do Bolsonaro. Mas, se você quiser ajudar, torne-se membro, custa R$3, a partir de R$3 você se torna membro do canal e ajuda a financiar os nossos robôs. Ou se não, você se inscreve no canal e ajuda dando ideia, fazendo comentário, compartilhando os vídeos, que aí outras pessoas podem ajudar, e a gente vai tentar, pelo menos um pouco, fazer frente a eles. Se a esquerda, os partidos de esquerda, que são quem tem verba, e aí eles dizem, mas isso é caro, a gente não tem verba. Não tem o caramba. Só de fundo partidário, só o PT vai ganhar 200 milhões, outros partidos vão ganhar 50, 60, 70, só de fundo partidário, fora o que eles têm, fora o dinheiro que eles podem conseguir arrecadar. Se aqui no canal a gente consegue, com membros que pagam R$3, já começar a fazer um exército de robôs, imagina quanto um partido político não conseguiria arrecadar para uma coisa dessas. Só que os robôs que eu estou fazendo não vão disseminar fake news, eles vão disseminar a verdade. Vou dar um exemplo. O Lula foi inocentado, e o Lula e a Dilma, no caso do BNDES, da caixa preta do BNDES. Ficaram anos e anos e anos a mídia falando que tinha uma caixa preta do BNDES, que eles roubaram dinheiro. Quando foram inocentados por uma investigação do governo Bolsonaro, ninguém ficou sabendo. Notinha assim de 3 segundos no Jornal Nacional. 8 segundos no Jornal Nacional. Para 20, 30, 50 minutos durante vários dias, 5, 10 minutos por dia, por vários dias, que ficaram acusando 10 segundos, 8, 10 segundos para falar que é inocente, não é nada. Se você tiver 10, 15, 20, 100 mil robôs levando a verdade para as pessoas, isso chega, a gente fura a bolha, isso chega naquele cidadão que assistiu o Jornal Nacional e até hoje está achando que eles são culpados. Hoje saiu a notícia de que o Deltan Dallagnol está tentando desfazer um acordo de delação premiada para obrigar um executivo da Andrade Gutierrez a delatar o filho do Lulinha, o filho do Lula. Ele já inocentou o filho do Lula várias vezes, ele prestou mais de 10 depoimentos, mas o Deltan Dallagnol quer prendê-lo para que ele seja obrigado a delatar o filho do Lula. Ou seja, é uma prática muito ruim, mas ninguém vai ficar sabendo, porque isso não vai sair na Globo, isso não vai ser capa de jornal. Se a gente compartilhar, só o pessoal da esquerda vai ficar sabendo. Mas se a gente tiver 10, 15, 20 mil robôs, a gente fura a bolha. Talvez não muito, não tanto quanto a extrema-direita faz, mas a gente fura um pouco a bolha. Então, eu dei aqui um panorama mais ou menos de como funcionam os robôs. Eu vou falar mais sobre isso. Tem um vídeo meu de uns meses atrás que eu também falei, dei mais exemplos de robôs. Vou falar mais sobre isso mais pra frente, de outros tipos de robôs que também são usados, que são muito mais sofisticados, que são usados pela extrema-direita para ganhar eleições. Então, se você gostou, curte, compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. É 1 segundo, se inscrever é de graça. Se você quiser apoiar os nossos robôs, clica em Seja Membro ou nos comentários eu vou deixar o link para o Apoie-se, que também você pode apoiar. Então, é isso. Falou!